Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse que é o 24º dia da nossa série aqui CEA em 30 dias. O dia de ontem foi bem pesado, foi bastante longo, com bastante conceitos, então recomendo que você reassista a aula se ficou com alguma dúvida e se quiser a dúvida persistir, pode colocar aí nos comentários que a gente responde assim que puder, beleza? A aula de hoje a gente vai precisar de algumas coisas que a gente viu na aula de ontem, vamos ver a aplicação de algumas delas na parte de risco e na parte de retorno também, tá bom? Vamos começar então. Primeira coisa aqui a gente vai ver na parte de risco, é o Value at Risk, né? O valor em risco. É a capacidade de perda de uma carteira, tá? Isso calculada com base em dados estatísticos, que a gente viu lá anteriormente, a média e a medida de dispersão, né? Desvio padrão ou volatilidade. Então imagina aqui, colocando alguns números para poder ficar um pouco mais tangível, imagina aqui que eu tenho um fundo com um patrimônio de 100 milhões de reais, um retorno médio de 0,02% ao dia, tá? A volatilidade 0,01% ao dia e um VaR, eu quero saber o Value at Risk com 99% de confiança, qual é o valor que está em risco. Então, com 99% de confiança, essa é a pergunta. Então, a gente viu na aula passada que para um intervalo de 99% de confiança, eu preciso de 2,58 desvios padrões, tá? Mas aqui, eu já vou explicar um detalhe para vocês mais à frente, que faz com que esse número seja um pouquinho diferente. Para esse intervalo de 99% de confiança, a gente vai pegar 2,3 desvios padrões, tudo bem? Daqui a pouco eu já explico. Então, 2,3 vezes a minha medida de dispersão, que é o 0,01%. Então, 2,3 vezes 0,01% vai me dar 0,0323% ao dia. Então, com o meu PL de 100 milhões, eu calculo quanto que é 0,023% ao dia, e isso vai me dar 23 mil reais, beleza? Então, esse é o valor que está em risco na minha carteira, com 99% de confiança por dia, beleza? Agora vamos ver por que foi 2,3 desvios padrões. Quando eu tinha um intervalo de 99%, eu pegava 2,58, por quê? Eu tinha aqui o desenho da curva normal, e aí eu tenho uma média aqui, tá? E essa média mais o desvio padrão para um lado e a média menos a quantidade de desvios padrões para o outro. Então eu tenho um intervalo simétrico em relação à média. E é por isso que eu pegava 2,58, que é pela própria estrutura da curva normal o valor que dá. E acontece que 99% de confiança fica aqui dentro desse intervalo e o 1% fora ele é composto por duas partes, tanto uma positiva quanto uma negativa. Só que aqui no Value at Risk, eu só quero que esse 1% seja aqui da parte negativa, né? Eu estou calculando só a parte que eu posso perder da minha carteira. O que está de retorno para cima não tem problema nenhum. Então, o 99% de confiança é de que vai ter a média, alguma perda, ou a média e lá para frente, o infinito e além, tá bom? Então, é por isso que o valor aqui, o número, é diferente. Não é 2,58, porque o próprio desenho aqui na curva normal, ele fica de uma outra maneira. Então, é apenas 2,3, tá? Para você saber esse valor, você precisaria de uma tabela, né, ou da fórmula da curva normal, que não é necessário você entender exatamente a fórmula, nem ter essa tabela na prova, mas se a questão te perguntar alguma parte de conta de Value at Risk, ela vai informar esse valor aí. Aqueles que a gente falou na aula passada não, aqueles você tem que saber, tá bom? Stress Test é uma simulação de comportamento da carteira em situações extremas. Então, olha só, o Value at Risk, ele usa dados da carteira estatísticos, né? Então são para situações normais, quando está tudo dentro do que acontece no mercado, que pode ser tanto para cima quanto para baixo, não quer dizer que a carteira vai crescendo sempre, mas não houve nenhuma crise muito grande. Agora o Stress Test não, é para quando acontecem situações extremas, distorções muito grandes no mercado. E a sua carteira tem que sobreviver, ela não pode ser dilapidada, né, ser arruinada, principalmente olhando para a parte de baixo, né? Porque se a sua carteira levar muita vantagem no stress, beleza, ela foi beneficiada por ele. Mas a parte negativa é o que realmente pode destruí-la. Então é isso que você tem que o Stress Test visa testar, que é ver se a carteira sobrevive a esses cenários extremos negativos, tá bom? E o Backtest é a simulação de comportamento da carteira em cenários já ocorridos. Então eu determino uma certa carteira, uma certa divisão de capital, não sei quantos por cento em ações, posso até determinar as ações, tanto em renda fixa pós, tanto em renda fixa pré, COI e tudo mais. E aí eu faço uma simulação disso vindo lá de trás. Por exemplo, se eu tivesse investido nessa carteira há 3 anos atrás, não tivesse feito nenhum rebalanceamento, quanto é que eu estaria, quanto minha carteira teria crescido hoje, qual seria o meu retorno? Ou se tivesse feito um rebalanceamento
em 1 ano e meio, por exemplo, e aí depois agora eu estaria fazendo um novo rebalanceamento, estava reavaliando ela. Então percebe que eu monto a carteira agora, mas eu faço um teste baseado no que já passou, beleza? Vamos em frente então. Bom, o stop loss é o próximo conceito que a gente vai ver. É a liquidação de uma posição perdedora quando atingir um determinado valor de perda. Então, a pessoa, né, o investidor ou o gestor, entra numa operação e ela determina um valor de perda máxima para aquela operação. E uma vez que chegar nessa perda máxima, é acionado esse stop loss. Então, por exemplo, imagina uma pessoa que tem 1.000 ações de Petrobras e ela comprou essas ações a R$25. Então, ela investiu R$25 mil, tá bom? E ela determina um stop loss de R$5 mil, ou seja, se ela perder R$5 mil, se esse valor da ação chegar a 20, né, como ela tem 1.000 ações, vai estar valendo R$20 mil, se ela perder R$5 mil, ela sai da operação. Então isso que é o stop loss, ó. Se eu determinei R$5 mil de perda, ou seja, a Petrobras chegando a R$20, vendo essas minhas 1.000 ações, fico com essa perda, mas faz parte do mercado financeiro. Tem hora que a gente perde, tem hora que a gente ganha. O importante é, ao longo do tempo, ganhar mais do que perde, tá bom? E o VIX, que é o índice de volatilidade dos Estados Unidos, ele compara as ações do S&P 500 com as opções sobre essas ações. Lembra que a volatilidade, ela mexe com o prêmio das opções, tá? Então, quando você compara, quando você tem um aumento de volatilidade, isso tem um reflexo quase que imediato no prêmio das opções, e você comparando o prêmio das opções com as ações, você consegue ver que houve esse aumento de volatilidade. Então, o VIX ele visa medir isso por meio de um índice. Então, aumentando a volatilidade, até aqui está na ordem contrária, mas é primeiro a volatilidade que aumenta, isso é transmitido para as opções, que comparando com as ações, vai me dar um VIX que também aumentou. Tá? Eles andam juntos, volatilidade aumentando, o VIX aumenta, volatilidade caindo, o VIX cai. Vamos falar agora da parte de retorno, então. Vamos ver alguns índices aí, algumas formas da gente medir retorno. O índice de Sharpe, essa fórmula tem lá na prova. É o retorno da minha carteira ou do meu ativo, subtraído do retorno do ativo livre de risco, tá? Subtraído mesmo, então se eu tiver 10% na carteira e o ativo livre de risco for 3, eu faço 10% menos 3%, vai dar 7%. Dividido pelo desvio padrão da carteira ou do ativo que eu estou calculando aqui o índice. O índice de Treynor, eu faço basicamente a mesma coisa, só que em vez de dividir pelo desvio padrão, eu divido pelo beta, que é o risco sistemático, né? A gente já viu o beta lá no modelo do CAPM, que é aquela transmissão que existe entre uma carteira de mercado para o seu ativo, né? A carteira de mercado dá uma chacoalhada de 1%, por exemplo. Se o seu ativo chacoalha exatamente a mesma coisa, o seu beta é 1. Se o seu ativo chacoalha mais, o seu beta é maior do que 1. Se o seu ativo chacoalha menos, o seu beta é menor do que 1, tá? Então, é uma transmissão do sistema, né, do mercado como um todo, aqui no Brasil, por exemplo, falando do IBOV, de uma carteira de mercado, para o ativo, tá? E ele é uma medida de risco, ou seja, é uma medida do risco sistemático. Então, mexeu no mercado, vai mexer no seu ativo também. Essa transmissão aí se dá pelo beta. E como é uma parte que vem do mercado como um todo, não adianta você diversificar, né? Porque o mercado como um todo mexeu. Então, aquele seu ativo vai sofrer pelo que pode não ter acontecido nada específico. Por exemplo, uma pessoa que tem uma ação de Itaú, que vai ser o exemplo que eu vou ter aqui agora. Pode não ter acontecido nada específico no Itaú, mas como aconteceu alguma coisa no Brasil, né, no país, na estrutura ou na conjuntura, isso mexe no mercado que vai mexer na ação também, beleza? Então esse é o risco sistemático, não adianta diversificar. Então ele é não diversificável, eu coloquei aqui em azul. Porém, existe um outro componente do risco, que é o risco não sistemático ou diversificável. Por quê? Porque esse está envolvido aquela questão específica daquela empresa a qual você detém um determinado ativo, uma ação, por exemplo. Então, imagina um investidor que tem só ação do Itaú. Se acontecer alguma coisa estrutural ou conjuntural no país, né, o IBOV vai sofrer, deu ruim lá no IBOV, ele vai ficar triste e a carteira dele também vai sofrer por essa transmissão do risco sistemático. Agora, se acontecer alguma coisa somente no Itaú, algum problema lá dentro, a carteira dele, como só tem ação do Itaú, vai sofrer também, tá? Então, se deu algum problema no Itaú, ele também vai sofrer. Agora, olha esse outro caso aqui. Imagina que com o mesmo capital, esse outro investidor aqui embaixo dividiu em 4 partes iguais nessas ações aqui, tá? Itube, Vale, Magazine Luiza e Petrobras. Se acontecer algum problema no país, né, conjuntura ou estrutura, o IBOV sofre e a carteira dele também como um todo. Então, ele fica triste lá. Mas se acontecer algum problema só no Itaú,
A carteira dele, o resto, né, só 25% da carteira dele que vai sofrer, que é essa parte aqui das ações do Itaú. Os outros 75% não vai acontecer nada. Então ele pode até ficar meio mais ou menos, mas ele não vai ficar tão triste quanto se ele tivesse só Itaú aqui, ou se acontecesse um problema sistemático. Então, nessa parte aqui de baixo, a gente mostrou como a diversificação funciona, como existe uma parte do risco que é diversificável, ou seja, você entrar em ativos diferentes, que estão expostos a tipos de risco diferentes, você consegue diversificar pelo menos e diminuir uma parte do seu risco aqui, tá bom? O risco total, ele é a soma, né, a composição dos dois, do risco sistemático e do risco não sistemático, ou do risco diversificável com o risco não diversificável, tá? Vamos em frente e ver mais alguns índices aqui. O próximo é o índice de Modigliani. Então ele compara o que eu tenho além do ativo livre de risco, né? Então eu pego o ativo livre de risco e somo um componente aqui, sendo que esse componente é o retorno da carteira menos o do ativo livre de risco. E agora, em vez de eu dividir pelo desvio padrão da carteira, só como fazia lá no índice de Sharpe, eu divido por uma comparação entre o desvio padrão da carteira com o desvio padrão do mercado. Porque qual é a ideia dele aqui? É você comparar. Se você tiver um mercado que oscila muito e que o desvio padrão é muito alto, então a sua carteira também pode oscilar muito, ela vai estar acompanhando o mercado, tá? Então é por isso que ele faz essa divisão aqui no denominador, para aí sim comparar com o retorno que eu tive em excesso da carteira em relação ao ativo livre de risco, tá bom? O índice de Sortino, ele é similar ao índice de Sharpe, mas ele só considera os desvios padrões negativos. Então a ideia aqui é você só se preocupar com a parte das perdas, né? Quando eu tenho desvio padrão, uma medida de dispersão, tanto positiva quanto negativa, tá? Mas o positivo, aquilo que eu tenho para frente, além da média, para o Sortino aqui não tem problema nenhum. Então eu não vou considerar isso. Mas ele está focado, ele quer saber quando é que o negócio dá ruim. Então é quando você tem os desvios padrões negativos, beleza? Então ele só considera essa parte aqui dos desvios padrões negativos para fazer o cálculo do índice de Sortino. O beta e o alfa de Jensen, o beta é o mesmo lá do risco sistemático e do CAPM, que a gente já viu. Já comentei essa parte aqui, né? Do beta ser igual a 1, quando a carteira balança igual ao mercado, beta menor do que 1. O mercado balança um tanto, a sua carteira balança menos. E o beta maior do que 1, o mercado balança um tanto, a sua carteira balança mais ainda. Então, essa medida de sensibilidade da carteira em relação ao mercado. E o alfa, ele é um retorno anormal que eu tenho em relação ao modelo que eu estava levando em consideração, nesse caso é o CAPM. Então, antes de ver aqui onde que o alfa entra na fórmula, lembra lá da fórmula do CAPM, que inclusive tem na prova, que é o custo de capital exigido, é o retorno do ativo livre de risco, mais o beta vezes o prêmio de mercado, que já é essa subtração aqui. Se eu passo esse cara para o outro lado, para o lado esquerdo, vai ficar subtraindo aqui, e aqui desse lado fica com beta mais o prêmio de beta vezes o prêmio de risco, beleza? E a fórmula aqui do alfa de Jensen, vê que é igualzinha essa parte aqui de baixo, só que eu coloquei um alfa aqui na frente, né? Então, isso aqui é o que eu tenho a mais, né, do que o retorno que eu exigia pelo CAPM. Então, se o CAPM me dava um resultado de, por exemplo, 10% e a minha carteira me retornou 12%, significa que eu tive um retorno a mais. Então, a minha carteira gerou alfa, tá bom? E por último, a gente tem o Tracking Error, que é uma forma de você medir a aderência de uma carteira ou de um ativo a um determinado benchmark. Então imagina que eu tenho um fundo passivo de Ibovespa. Esse fundo ele visa simplesmente replicar a cotação do Ibovespa. Só que ele não consegue fazer isso exatamente na vírgula para todas as casas decimais em todos os dias. Então tem alguma diferençazinha ali. Foi o que eu coloquei aqui nessa tabela. Imagina que um dia o Ibov oscilou 1%, né, subiu 1%, o fundo subiu 1,1%. Depois caiu 0,75, o fundo caiu 0,73. Depois subiu 0,58, o fundo subiu 0,56. Então tem uma diferençazinha aí. E o Tracking Error ele visa exatamente medir essa diferença, né? Quanto menor o Tracking Error, mais aderente o fundo ou o ativo é ao seu benchmark. Beleza? Então, pessoal, falamos de alguns conceitos aí na aula de hoje. Não foi tão pesado quanto a aula passada, mas aqui já tinha um pouco mais de fórmula também. E o importante é que essas fórmulas, algumas delas, né, aparecem na prova, mas as questões elas não são simplesmente de cálculo, muitas vezes são de interpretação da fórmula. Então é importante você não saber simplesmente colocar números na fórmula, mas também entender o que tem por trás dela, beleza? Então a gente vai ver um pouquinho disso nos exercícios agora. Primeiro exercício. 2 fundos passivos A e B têm o mesmo benchmark, Ibov.
e Tracking Error de 0,10% e 0,15% respectivamente. Então o A é 0,10 e o B 0,15. Considere as afirmações. O fundo B é alavancado. Não tem nada a ver, né? Tracking Error é a aderência do fundo ao seu benchmark, tá bom? Então não tem nada a ver com estar alavancado. Opa, marquei como certo, mas é errado. O fundo A segue o benchmark de forma mais fiel. É exatamente isso, né? Ele tem um tracking error menor, então ele segue de forma mais fiel. Essa aqui está correta. O fundo B é indicado para quem deseja retornos superiores ao IBOV. Não, né? Se eles são fundos passivos, ele vai seguir o IBOV. Ele pode não estar seguindo tão bem quanto o fundo A, mas ele não é um fundo ativo que busca bater o IBOV. Ele é um fundo passivo, ele busca replicar o IBOV, tá? O fundo A está mais resguardado para cenários de estresse de mercado. Não, aqui só falou do tracking error, não falou nada do stress test. Então, não tem nada a ver com o que a afirmativa 4 está falando aqui. Beleza? Então, a gente fica aí só com a afirmativa 2 como correta. E ele pergunta quais estão corretas. Então, a resposta é a letra A, que diz que há apenas a afirmativa 2. Beleza? Então, está correto aí, acertamos. Vamos para o próximo. O índice de Treynor mensura. Então, aqui é aquela questão, né? Você tem o índice de Treynor lá na prova, no formulário, mas se você não entende o que tem por trás dele, chega uma questão dessa, que não é só de usar a fórmula, não é só fazer conta, e aí você pode ficar um pouco perdido. Então tem que saber o que tem por trás daquelas letras, que na verdade você substitui por números quando você faz uma conta, tá bom? Tem uma interpretação nisso. Ele mensura o retorno em excesso de uma carteira em relação a uma carteira de mercado. Não, não é isso que ele mensura. Ele mensura o retorno em excesso de uma carteira acima do ativo livre de risco, sim, porque vamos colocar a fórmula, né? É o retorno da carteira menos o retorno do ativo livre de risco dividido pelo beta da carteira, tá? Então ele está falando o retorno acima do ativo livre de risco, beleza, por unidade de risco total. Não, porque o beta é risco sistemático. Letra C. O retorno de uma carteira do ativo acima do ativo livre de risco por unidade de risco sistemático dessa carteira. Essa sim, tá perfeito. O retorno esperado da carteira. Não, isso aí seria apenas calcular a média, tá? Então, letra C, tá correta. Vamos ver se tem mais um. Tem mais um. Agora falando sobre VaR. O VaR de uma carteira, sobre o VaR de uma carteira, pode-se dizer que é maior, o VaR é maior, né, quanto maior for o intervalo de confiança. Tá correto, né? Então, quanto mais confiança você quer num dado, mais você tem que deixar ele oscilar, digamos assim. Então, maior é aquela banda. Então, se você quer mais confiança, né, que a sua carteira pode perder, imagina que você tem uma carteira de 100 mil reais. E se você quiser mais confiança no seu VaR, você vai chegar cada vez mais perto do valor da carteira inteira, tá bom? Então, ele vai ser quanto maior for o intervalo de confiança. Tá correto isso aí. É menor quanto maior o valor do intervalo de confiança. Está falando o contrário da afirmativa 1. Não, né? Se a gente já viu que ela está correta, essa aqui está errada. É a capacidade de perda de uma carteira para um determinado intervalo de tempo e com um determinado intervalo de confiança. Perfeito, é a definição de VaR isso aqui. Não é um bom estimador para cenários de estresse. Também está perfeito. Por quê? O bom estimador para cenários de estresse é o stress test. O VaR, ele leva dados estatísticos, né, de quando está tudo maré mansa no mercado, tá? O stress test é quando, né, o bicho realmente pega e aí você tem que ver se a sua carteira consegue resistir àquele tsunami que pode estar passando, tá bom? Então ficamos aí com as alternativas corretas, sendo a 1, a 3 e a 4, e ele pergunta quais estão corretas mesmo. Então ficamos de novo aí com a letra A, sendo a 1, a 3 e a 4 as corretas. Vamos confirmar se está certo. Beleza, acertamos. Então, pessoal, ficando alguma dúvida, mais uma vez, convido vocês a deixarem aí nos comentários. Se sabe de alguém que está estudando para a prova da CEA, que pode aproveitar esse nosso conteúdo aqui, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, deixa o like pra gente. Vejo vocês no dia 25. Tá acabando, hein?